resistência à insulina é uma condição clínica assintomática, determinada geneticamente e muito frequente na nossa população na atualidade. Existem alguns fatores externos e algumas condições clínicas que estão fortemente associadas ao seu aparecimento, como, por exemplo, a obesidade, principalmente a obesidade do tipo central, em que há acúmulo de gordura nos órgãos, né, ou nas vísceras, o sedentarismo, a má alimentação, principalmente quando há um excesso de consumo de açúcares ou alimentos do tipo carboidrato simples em excesso, em que você tem aumento do índice glicêmico, e uma condição clínica que é a síndrome dos ovários policísticos. E como que acontece isso no organismo? Então, toda vez que a gente tem uma ingestão de alimento que acaba virando glicose, né, que acaba virando açúcar no nosso organismo, o pâncreas, ele produz insulina, e a insulina, ela vai servir como se fosse um transportador e um facilitador da entrada da glicose nas células, para que esse açúcar saia da corrente sanguínea e entre nas células para nutrir os nossos órgãos. Na resistência à ação da insulina, é como se esses receptores eles estivessem bloqueados e eles não funcionassem adequadamente. Então, o açúcar que era para entrar na célula acaba se acumulando na corrente sanguínea. Esse processo de hiperglicemia, cronicamente, ele é associado a um processo de hiperinsulinemia, porque o pâncreas ele vai responder secretando mais insulina ainda, porque ele não entende que é um problema de resistência à ação. E no longo prazo, isso pode levar ao diabetes tipo 2 e todas as consequências decorrentes da hiperglicemia. Uma das características clínicas que pode aparecer na resistência à insulina é a presença de manchinhas amarronzadas em região de dobra, né, principalmente pescoço, axila e virilha, que nós chamamos de acantose nigricans. Mas tirando isso, é uma condição realmente que não demonstra sintomas, mais sintomas. Por isso, é muito importante que se faça avaliação médica, né, e exames de rotina para avaliar o risco de desenvolver a resistência à ação da insulina e já começar as medidas preventivas para o seu aparecimento. Quais são elas? Então, principalmente a prática de exercícios físicos, né, exercícios físicos tanto aeróbico quanto do tipo resistido, eles vão auxiliar nesse processo. Uma alimentação adequada, né? Então, uma alimentação equilibrada, sem abuso de açúcares, sem excesso, principalmente de carboidratos, né? E em alguns casos, nós iniciamos até medicações para prevenir, dependendo do risco de cada um de desenvolver, para prevenir essa condição, para que não apareça o diabetes.